Opa pessoal, como vocês estão? Aqui é o Sana Voz. Bom, estou aqui para o meu primeiro vídeo e, bom, queria falar sobre um assunto bem interessante que eu estou presenciando, principalmente para quem é jovem e vai fazer 18 anos em breve. Eu fiz 18 anos ano passado e quero contar umas coisas aqui que muita gente acha que fazer 18 anos é o auge da sua vida. E sim, você vai começar, mas não necessariamente o auge. E sabe, a gente passa a infância e a adolescência inteira ouvindo uma promessa, tipo, todo mundo diz, espera fazer 18 anos. Aí você vai começar a trabalhar, estudar e começar a idealizar seus planos e objetivos. Mas nem sempre é tão fácil assim. Hoje em dia um trabalho é complicado. Os trabalhos hoje em dia estão muito puxados, principalmente para quem tá começando. Se você quer começar em uma área de TI, você já tem que ter experiência. E como você vai ter experiência se você ainda é jovem? E se você quer começar no básico, sendo um trabalho bem simplesinho, como no mercado, no açougue, no shopping, qualquer lugar, tudo bem, é ótimo. O problema é que muitas vezes o patrão quer fazer escala 7 por zero. Você trabalha 7 e folga zero. E isso é uma realidade muito triste para nós brasileiros, pois o salário já é baixo. E se você não mora com os pais, bom, você tem que literalmente viver no básico, porque você não consegue ter nenhum luxo, você não consegue se aventurar, você não consegue ir no shopping, porque tudo isso custa muito dinheiro. E se você mora sozinho, tem que pagar aluguel e comer, isso já vai todo o seu salário. Agora, se você mora com os pais, eu acho que é muita realidade de muita gente. Vai ter que sim dar uma ajuda pros pais, eu acho. Eu acho que seria uma falta de educação você morar com seus pais com 18, não ajudar, seja com 300 ou 500. A questão é que quando você faz 18 anos, você pensa em estudar e com isso vem o Enem, que, bom, convenhamos, o Enem é um pouco fácil, e vem os outros cursos, como acho que o mais famoso que está se transformando agora é a própria EAD, que são aulas virtuais. E isso é bem acessível até, né? Você pode encontrar por 200 ou 300. Só que tem o problema de ser só online. Você não consegue ter uma liberdade de fazer uma pergunta ou de, sabe, ter algum questionamento. Você só vai abrir, assistir as aulas e sair. Mas, bom, isso pelo menos te dá um tempo pra raciocinar e pensar mais no seu tempo. Mas se a pessoa trabalha e faz faculdade, isso fica bem puxado pra ela. Um belo exemplo Um belo exemplo sobre mim. Eu tenho um trabalho tranquilo, eu sou um monitor e tenho tempo para estudar. E, bom, quando eu comecei a minha faculdade, eu sempre quis muito uma presencial, mas conseguir uma faculdade presencial é bem difícil. Você tem que ter uma boa pontuação no Enem, e principalmente quanto maior a faculdade você quer fazer, maior é a dificuldade de fazer ela presencial. Atualmente eu vou fazer engenharia de sistema, o que não vai me ter tanta dificuldade o fato de não ser presencial, mas em si não quer dizer que vai ser fácil, só por ser online. Mas muita gente hoje em dia já nem tem muita vontade de fazer faculdade. Porque você faz 18 anos, você começa a viver sua vida, e você percebe que não é esse conto de fadas que as pessoas ou nossos pais vêm contando. Quer comprar seu carro, quer comprar sua moto. E muitos hoje em dia conseguem até, comprando sua moto e fazendo Uber. Ou Uber não, mototáxi, desculpa. Mototáxi nada. Sendo entregador de comida no iFood. Alguns compram um carro e vão fazer Uber, o que em si é legal, mas eu acho que hoje em dia, quando a gente faz 18 anos, principalmente você, criancinha, sempre sonhou em fazer uma faculdade ou alcançar um objetivo, mas nem sempre vai ser isso quando você chega. Bom, se você é de uma família rica, eu acho que esse vídeo em si não é pra você, afinal de contas, você já é rico, eu tô brincando. Mas para nós brasileiros médios, que tem uma condição não tão alta e que não pode esbanjar, se torna bem mais difícil a nossa vida. E vamos falar sobre a realidade. E a realidade, cara, a realidade é que o dia seguinte ao seu aniversário de 18 anos,
que vai ser um dia muito importante da sua vida, é é um dos dias é um dos dias mais estranhos da vida. Você acorda, olha no espelho, é a mesma pessoa de ontem, só que agora o mundo te olha diferente. Você tá diferente. Você já não é mais aquela criancinha ou aquele adolescente. Você, por mais que você de ontem ou de hoje seja o mesmo, você consegue entender que você já não é mais o mesmo. A sua responsabilidade aumenta. E acabou a proteção do mundo. Acabou a desculpa de ser só uma criança. E de repente cai uma ficha pesada. Aquela sensação de que o relógio começou a correr contra você, sabe? E você começa a se preocupar, eh, em relação ao seu futuro. A sociedade te entrega um título de eleitor, um certificado de reservista, eu acho que é esse o nome. Qual a chance de tirar a habilitação? E espere que você magicamente saiba o que fazer da vida. Mas por dentro, a gente ainda é aquele moleque que queria jogar videogame e não tem hora pra acordar e reclamar pra mãe que tem que ir pra escola, sendo que você não quer. E aí é o primeiro vazio que bate. Você já não tem aquela paz que você tinha de poder jogar bola. Claro, você ainda vai poder, mas você vai sentir que não é o mesmo. E por mais que hoje em dia a sociedade de hoje em dia não seja a mesma de antigamente, de ficar até tarde jogando bola, de se reunir com os amigos, de ter um PS2, mas que não seja a mesma coisa hoje em dia, com o tempo isso também vai te dar um vazio. E quando você finalmente cria coragem pra olhar lá fora, o susto é maior ainda, porque a gente tem sonhos, sabe? E quem não quer ter uma moto, um carro, né? E nem que seja um usado, sabe? Um carrinho todo capenga aí, mas nenhum carro capenga hoje em dia dá pra ter. E você começa a ver que você tem que pegar um busão lotado, que tem gente em tudo que é lugar, eh, em vez de comprar o seu carro. E e também ter sua casa própria, né? O fato de você morar sozinho. E aí você começa a fazer a conta. E é nessa hora que baixa aquilo, caraca, não é exatamente isso que eu pensava. Você olha o preço de uma moto popular, vamos supor uma Pop 100, que é uma moto boa. E hoje em dia uma Pop, né, nova tá 10 mil. Bom, uma Pop, que é simples, tá custando 10 mil. E você vai olhar um aluguel de um lugar que não seja aqui nos pedaços, né? Aí você olha pro salário mínimo ou para um salário de estagiário que o mercado te oferece e a conta não fecha, simplesmente não fecha. Você ganha, sei lá, 1.800, mil e pouco, e simplesmente você paga 800 de aluguel. E parece que colocaram a linha de chegada e a quilometragem amarrado nos nossos pés. Tipo, a gente já inicia e já para, porque não tem como prosseguir. E E você vê gente na internet com 20 anos andando de carrão, viajando e pensa: onde foi que eu errei? E essa comparação destrói a nossa mente. O carro parece impossível, a casa própria. Esqueceu, virou só um sonho. A sensação de estar correndo numa esteira. Você se esforça, sua, cansa, continua, se esforça, mas continua no mesmo lugar. É como se você subisse uma montanha e nunca conseguisse realmente subir. Nunca conseguiu dar o primeiro passo, mas nunca você já escalou toda ela. E. E caraca, eu tô meio lerdo, foi mal, gente. Bom, e. Por mais que alguns pais hoje em dia eles não reclamem em si de você estar morando com eles, a maior parte dos pais hoje em dia tem a vontade que você saia, né? Muitos pais de hoje em dia são assim, infelizmente. E isso é uma tristeza, afinal de contas, quando a gente faz 18 anos, o melhor resultado é morar com os pais. Afinal de contas, é impossível você fizer 18 anos e morar sozinho. A não ser que você vai morar com os amigos. E,
E no meio desse desespero, dessa vontade louca de ter dinheiro próprio pra sentir alguém, é é uma coisa que começou a ter, eu acho que muita gente já viu trabalhar em casa. Bom, quem não quer trabalhar em casa? Vamos ser sinceros, quem não quer trabalhar em casa, né? O conforto, não pegar trânsito, fazer seu horário, é o sonho, mas a internet virou um lugar meio, vamos se dizer, meio sujo pra quem tá começando. Você entra nesse site de emprego, tipo LinkedIn e outros sites que eu esqueci o nome, e é meio desanimador. Vaga júnior pedindo experiência de sênior, tipo, é uma vaga para aprendiz pedindo uma experiência de avançado. Pedem inglês fluente, e é muito complicado para quem já tem 18 anos, a não ser que você fez um cursinho, mas eu acho que a maior parte dos brasileiros hoje em dia não tem vontade. E faculdade completa. E, bom, preciso nem dizer. E para pagar um salário que mal paga a internet que você usa para trabalhar, você pode ver que um desses empregos paga um salário mínimo. E pelo que pedem era para pagar muito. E o pior que isso são abutres. Tem muita gente ruim se aproveitando do nosso vazio, da nossa necessidade. Você tá lá vulnerável, doido por uma chance, e aparece o anúncio. Ganhe dinheiro avaliando roupas. Ou tipo, ganhe dinheiro eh, postando alguma coisa. Ou qualquer coisinha assim. Vale digitando códigos. Renda extra garantida. E a gente na inocência e no desespero clica. E é golpe atrás de golpe, galera. Infelizmente. É gente pedindo Pix pra liberar a vaga, tipo, ei, paga aí vintão assim, né, pra eu pensar se você vai trabalhar. Ei, paga vintão aí pra eu te enviar um equipamento, sabe? E muita gente acaba indo, né, falando, pô, esse emprego aqui é ótimo, vai me pagar 2.000, eu vou trabalhar em casa. E fala assim, ah, por que não? E, bom, é cruel. E é muito cruel. Eles pegam exatamente na nossa ferida, a vontade que um jovem de 18 anos tem de ser independente. Eles te vendem uma facilidade que não existe. Porque trabalhar em casa, de verdade, é difícil. Exige uma disciplina que a gente demora para conseguir. Exige uma qualificação técnica que demora anos para ter. Não existe dinheiro fácil. E essa é a verdade. Para você trabalhar em casa, é às vezes mais difícil que trabalhar em um lugar. Você tem que ter uma mente, você tem que ter uma inteligência alta, porque trabalhar em casa é complicado. Até para ser youtuber é complicado, não é simplesmente gravar um vídeo. Tem horas de edição. E isso tudo para você ter uma chance de 0,0001% de ser alguém na vida. E trabalhar em casa, por mais que seja interessante, não é o que a gente pensa. E depois de mandar 100 currículos e não receber nenhum não, você tá tentando home office e até fisicamente você não consegue. E você volta pro ponto zero. O vazio do desemprego, necessidade, é perigosa. Porque não é só sobre dinheiro, é sobre propósito. Propósito foi mal aí. Você acorda e não tem pra onde ir, os dias ficam iguais, segunda vira domingo, e vira quarta, você vê seus amigos se afastando, cada um na sua luta, e a solidão aumenta. Fica aquele sentimento que você é uma fraude, sabe? De que você tá ficando pra trás. A família cobra, às vezes só com um olhar, principalmente aquelas tia chatinha pra caramba, que fica julgando você. Eu entendo isso. E isso machuca muito. É um ciclo de ansiedade. Porque você sabe que você tem que trabalhar, você sabe que você tem que começar, mas não é fácil assim. O mundo, infelizmente, não se importa com você, não se importa com quem você é. E se você tá ouvindo isso agora, talvez de madrugada, com fone de ouvido, olhando pro teto, eu queria dizer que não tem solução mágica. Eu não vou te vender curso aqui. Eu não sou esses cara aí que vai te vender curso. Quem sou eu pra vender o curso? Eu nem sou bom em inglês. Mas eu queria te dizer que esse vazio, ele é coletivo. A gente tá numa época difícil. Não é que você não seja capaz. É que. É que, vamos dizer, hoje em dia é muito difícil você conseguir ser alguém. E realmente,
a gente, quando faz 18 anos, a gente não tá preparado para o que vai ser nosso futuro e vai ser sobre nós, nossa geração, nosso trabalho, nossa mente. Quando a gente faz 18 anos, não se apresse em querer dar 2 passos. Foque no seu primeiro passo, na sua primeira caminhada. Sei que muita gente nunca vai começar com o primeiro emprego dos sonhos. Eu não comecei. Eu comecei com um emprego que eu nunca imaginei que eu ia começar. E, infelizmente, esse emprego eu perdi. Eu tô já à procura de outros. Mas essa é a questão. Você não tem que querer começar com seu pé lá no topo. Não é porque tem algum adolescente vendendo um curso que você vai comprar. Não é porque tem alguém postando sobre tigrinho ou qualquer coisinha que você vai entrar pra ganhar dinheiro. Na vida não tem dinheiro fácil, nem nunca vai ter. Quanto mais cedo você acorda pra isso e mais cedo você entende sobre a sua própria realidade, vai ser o momento em si que você vai começar a se dedicar. Pois, se você fez 18 anos agora, tenha pressa. E realmente, não tenha pressa. Só viva a sua vida. Não faça filho, pelo amor. A não ser que você. Bom, a vida é sua. Mas se você tem uma mente proativa e tem vontade de ter um futuro, 18 anos, né, quando você começa a sua vida, quando você começa a se planejar pra fazer sua vida. Afinal de contas, você ainda é um menino. Eu ainda sou um menino. E eu ainda tô crescendo. Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Acho que já consumiu muito tempo. É isso. Valeu. Obrigado por me assistir. E até um dia ou outro vídeo, possa se dizer.